Olá, queridos alunos da primeira série. Hoje a gente vai ver sobre a confecção do gráfico de uma função afim. Tá? Então, eu vou colocar aqui três exemplos de funções, né, para a gente entender como se comporta o gráfico de uma função afim. Mas antes da gente chegar no gráfico, a gente precisa achar as coordenadas para colocar nesse gráfico, que são os pontos para colocar no plano cartesiano. Lembrando que os pontos, eles são simbolizados por letra maiúscula do nosso alfabeto, e as coordenadas que vão dentro do parênteses são x e y, os valores de x primeiro e depois os valores de y, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui, esboço o gráfico das funções a seguir e as defina em crescente, decrescente ou constante. Então, eu tenho aqui a função da letra A, que é f de x, igual a 2x menos 2. Na letra B, eu coloquei y igual a menos 2x mais 3. Aqui era f de x e aqui é y. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. F de x e y são a mesma coisa, ok? E na letra C, f de x igual a 0x mais 4. Só olhando para a função, só olhando aqui, sem fazer gráfico nenhum, eu já posso definir se a função é crescente, decrescente ou constante. De que maneira eu posso fazer isso? Na função afim, a gente olha o valor que está na frente do x. O valor que está na frente do x aqui é quanto? É 2. O 2, ele é maior, menor ou igual a 0? O 2, ele é maior que 0. Então, toda vez que o valor que está na frente do x for maior que 0, a função será crescente. Ok? Agora aqui na letra B. Observa o valor na frente do x. É o menos 2. A gente tem aqui o menos 2. O menos 2 é maior, menor ou igual a 0? O menos 2 é menor que 0. Ok? Toda vez que o valor que está na frente do x, que na verdade é o valor do coeficiente a, né? O valor do coeficiente a, ele é menor do que 0, a nossa função vai ser decrescente. Agora na letra C, olha o valor que tem na frente do x. É o 0. Vou colocar aqui. O 0 é maior, menor ou igual a 0? O 0 é igual a 0. Quando eu tenho o valor do coeficiente a, que é o valorzinho que acompanha o x, né? O valor fica aqui na frente. Toda vez que ele for 0, a nossa função aqui vai ser constante. Uma coisa constante é uma coisa que não muda, não vai se alterar. E a gente vai ver isso no comportamento dos gráficos. Mas antes de fazer os gráficos, a gente precisa das coordenadas e é isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Como é que a gente vai achar as coordenadas, os valores de x e de y para a gente fazer os gráficos? Simples. A gente vai pegar a função, no caso aqui, ó, a função da letra A, f de x igual a 2x menos 2, e a gente vai montar uma tabela. Uma tabela em que vai ter 3 colunas. Uma coluna para valores do x, a coluna do meio vai ser para cálculos, que a gente vai fazer aqui, e a última coluna vai ser a coluna dos valores do y. Ok? E todos os pontos vão ser nesse formato aqui, ó. Letra maiúscula, qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Coloquei P aqui de ponto, tá? Que é para generalizar. E entre parênteses, primeiro o valor do x e depois o valor do y. A função dada vai aqui no meio para a gente poder calcular. Agora, como é que eu vou obter valores para x?
Aqui, se eu não tenho valor nenhum. É fácil, é só escolher valores quaisquer, o valor que quiser. Pode colocar ali para calcular. A gente vai colocar aqui, ó, na coluna do X, a gente vai colocar os valores que a gente quiser. Só uma dica, não coloquem valores muito altos, senão o gráfico vai ficar muito grande. Tá? Então, valores de X muito grandes, o ponto vai ficar muito longe da origem, portanto, não vai ficar uma coisa muito legal de fazer. Vai ter que ter um papel bem grande para conseguir fazer esse gráfico. Então, vamos pensar em números pequenos. Aqui, vou pensar no número... Eu vou escolher, ó, colocar -1, 0, 1, 2 e 3. Ô professor, como é que tu calculou esses valores? Eu não calculei, eu escolhi aleatoriamente os números que eu quis. Precisa ser em sequência? Não, não precisa ser em sequência, pode ser aleatórios, sem problema nenhum, tá? Mas eu escolhi fazer essa pequena sequência aqui, -1, 0, 1, 2 e 3. Aqui eu coloquei no meio a função 2x menos 2, sem o f de x, não há necessidade. Aqui a gente vai usar para cálculos. Tá? Então, esses valores que eu coloquei para x, se eu jogar na função, eles vão me dar valores para y. E a gente vai encontrar as coordenadas, enfim. Então, qual é a função? 2x menos 2. Então, onde tem x, eu vou substituir pelo valor que eu escolhi. Então, vai ficar 2 vezes, já que entre o número e uma letra tem multiplicação, 2 vezes. O x vale quanto? Nessa linha, ele vale -1. Então, eu vou substituir por -1. Como ele é negativo, a gente vai colocar parênteses nele. -2. E vai fazer o mesmo processo para o restante. A função é sempre a mesma, 2x menos 2. Então, 2 vezes o x. Quanto é que vale o x aqui? Vale 0. Não precisa parênteses, porque 0 não tem sinal, então não há necessidade. -2. Aqui na outra linha, ó, a função 2x menos 2. Vem aqui, ó, é 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o 1 que eu escolhi, -2. Função é 2 vezes o x, que nesse caso aqui vale 2, -2. E aqui, 2 vezes o x aqui nesse caso, nessa linha que eu escolhi, vale 3, -2. Notem que a função é a mesma, é tudo 2, o vezes, onde tem o x, eu só substituí pelos valores que eu escolhi, -2. O resto eu copiei exatamente igual. Agora é só resolver. 2 vezes -1. Menos com mais vai dar menos, ou mais com menos vai dar menos. Então vai dar -2. -2 vai dar -4. Tá aqui. Então a resposta disso aqui, o valor, o resultado disso aqui a gente coloca aqui, que vai ser o nosso valor do y, ok? Aqui, 2 vezes 0, 0. 0 menos 2 vai dar -2. Aqui, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2 vai dar 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Notem que os valores que eu joguei para x deram valores pequenos aqui, ó, para y também. Então, eu escolhi valores pequenos para dar valores pequenos para o gráfico ficar mais compacto. Qual é o mínimo de pontos que eu tenho que ter? O mínimo é 3, para identificar que está na mesma linha realmente. Mas eu indico pelo menos 4 pontos para ter uma certeza absoluta que está tudo corretinho, tá? Mas 3 pontos já são suficientes para ver se o gráfico está certo, porque o gráfico da função afim, que é a função de primeiro grau, ela vai ser uma reta. Tá? Ela vai ser uma reta, e esses pontos têm que estar em cima da mesma reta. Se tiver algum ponto fora da reta, é porque ele foi calculado de maneira errada. Agora, o que eu faço com esses valores que eu tenho aqui? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer os pontos.
Que ponto? Vou escolher aqui, ó, já que eu posso simbolizar cada ponto por uma letra, ó, letra A, B, C, D e E. Ou seja, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Vamos abrir aqui, ó, parênteses. O primeiro valor que vai aqui é para o x. São os valores que eu escolhi. Nessa linha aqui é menos 1. Nessa aqui é 0. Aqui é 1. Aqui é 2. E aqui é 3. Agora, o segundo valor que aparece aqui são os valores do y, aqueles que a gente calculou, que a gente encontrou aqui, ó, que é o menos 4, o menos 2, o 0, o 2 e o 4. Aí vem aqui, fecha parênteses. Então, encontramos aí 5 pontos. Eu decidi fazer 5 pontos. 3 estaria suficiente, 4 é um número excelente para confirmar. 5 é até demais, mas como eu quero explicar o conteúdo, né, então vou mostrar que todos esses pontos fazem parte da mesma reta. Então a gente vai partir para o gráfico agora. A letra B e a letra C, depois eu vou fazer um pouquinho mais direto, porque eu acabei de explicar a tabela. Quem não entendeu pode voltar um pouquinho o vídeo para entender um pouquinho melhor como funciona, mas é bem simples, ok? Vamos para o gráfico. Para fazer o gráfico, eu estou usando uma malha quadriculada, que vai ficar mais interessante para a confecção dos gráficos, ok? Então, como é que vai funcionar? Esse aqui é o plano cartesiano, que tem 2 eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal é o eixo X. Ok? O eixo vertical é o nosso eixo Y. E eu vou confeccionar o gráfico sempre de acordo com as coordenadas que eu tenho aqui. Quais são os valores do eixo X? Vai do menos 1 até o 3. Simples. Quais são os valores do eixo Y? Vai do menos 4 até o 4. Então eu já sei mais ou menos qual é a dimensão do meu gráfico. Tá? Aqui, como é que a gente vai numerar esse gráfico? Porque ele deve ser numerado. Ele tem que ser numerado. Tá? Onde as duas retas, os dois eixos se cruzam, que x é o eixo das abscissas, o y é chamado de eixo das ordenadas. Onde as duas retas se cruzam, eu tenho o ponto zero, que é chamado de origem. Ele é tanto zero para o x quanto para o y. Então vamos continuar fazendo aqui. Eu vou fazer o gráfico usando 2 quadradinhos para cada unidade. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para ficar mais espaçado para conseguir entender melhor. Ok? Então eu vou usar 2 aqui. Agora, todo espacinho tem que ser exatamente igual, tá? O espaçamento aqui, de um ponto até outro, no mesmo eixo, tem que ser exatamente igual. Não pode ser diferente, tá? Como é que a gente vai numerar? O eixo X aqui, ó, da origem, a gente vai dar origem, tá? A gente começa sempre a contabilizar da origem. Para a direita, para o lado direito aqui, ó, para o x, é só lembrar, né? Ele está à direita do pai. Estar à direita do pai é uma coisa legal, uma coisa positiva, né? Então, a gente começa a contar, e esses aqui são valores positivos. 1, 2, 3, 4, e assim vai. Esse eixo é infinito, ok? Agora, quando alguém chega para vocês e fala, tu está na minha esquerda, já é uma coisa negativa. Então, para a esquerda, para o lado esquerdo, é negativo. E começa a contabilizar menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai, até o menos infinito. Ok? Então, no eixo X, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Agora no eixo Y, como é que a gente vai numerar? Vamos supor
né? Ninguém quer morrer, mas, por exemplo, alguém morre e vai para o céu. Se vai para o céu, é uma coisa positiva, ou seja, se sobe, é positivo. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, até o mais infinito, né? A gente tem o 5, até o 5 aqui, sempre positivo, vai subindo positivamente. Agora, quando alguém morre e vai para o inferno, vai para baixo, é uma coisa negativa, então a gente começa a contar negativo aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim vai, infinitamente. Então é assim que a gente numera o gráfico. Os outros eu vou já deixar pronto, é só para explicar como é que funciona, ok? Agora vamos para as coordenadas, vamos encontrar os pontos aqui. O primeiro ponto que a gente vai encontrar é o A. Tem coordenadas menos 1 e menos 4. Notem que eu coloquei os valores de x em azul e os valores de y em vermelho, que é exatamente a cor dos eixos que eu fiz aqui. Eixo x em azul, eixo y em vermelho, para ficar mais didático o negócio aqui. Então, no eixo x, aonde está o menos 1? Está aqui. Está aqui, esse cara aqui. No eixo y, aonde está o menos 4? Está aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai unir esses dois pontos. Não é traçar uma reta aqui. Simplesmente, do eixo x, ou vai subir ou vai descer, perpendicularmente ao eixo x. E no eixo y vai para a direita, vai para a esquerda, perpendicularmente ao eixo y. Então, eu quero ligar os pontos menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. Então, eu venho aqui e faço uma linha pontilhada. Ó, do menos 1, vou descendo até o menos 4. Onde essas duas linhas se encontram, onde essas duas linhas pontilhadas se encontram, eu vou ter meu ponto A. Então, esse aqui é meu ponto A. Vamos para o ponto B. O ponto B tem coordenadas 0 no x e menos 2 no y. Quando uma das coordenadas é 0, anulem o eixo que está zerado. Então aqui, ó, o 0 está em qual eixo? Ó, o primeiro valor é para o eixo x. Então 0 no eixo x. Esquece o eixo x. Qual foi o ponto que sobrou? Menos 2 no eixo y. Onde é que está o menos 2 no eixo y? Está aqui, ó. Então, quando um dos dois valores aqui das coordenadas é 0, tá? Esquece aquele eixo que está zerado e marca o ponto em cima do outro eixo. Exatamente, ok? Então, esse aqui é o nosso ponto B. Ponto C. Coordenadas 1 no x e 0 no y. Opa, outro ponto aqui está zerado. E está zerado qual eixo? O eixo y. Então esquece o eixo y. Onde é que está 1 no eixo x? Está aqui, ó. É esse cara aqui. 1 no eixo x. Esse aqui é o nosso ponto C. Ponto D. É 2 no x, 2 no y. 2 no x, 2 no y. Positivos aqui, ó. Então, linha pontilhada para cima, linha pontilhada para a direita, onde essas duas linhas se cruzam, eu vou ter o ponto D. E agora o último ponto, E, tem coordenadas 3 e 4, ou seja, 3 no x, que está aqui, 4 no y, que está aqui em cima. Então, 3 e 4, vamos subir. 3 aqui e 4 aqui. Não tem problema se a linha pontilhada passar, ó, não tem problema nenhum, não faz diferença. A única coisa é que onde essas duas linhas se interceptam aqui é o ponto que a gente está procurando, que no caso aqui é o ponto E. Ok? E se a gente observar todos esses pontos aqui, botar uma régua aqui, ó, todos esses pontos estão na mesma reta. Se eu traçar uma reta aqui, ó, que é o que a gente vai fazer quando fizer o gráfico, ó, traçou a reta. Olha só, todos esses pontos estão em cima da mesma reta. Quando todos os pontos estão em cima da mesma reta, eu chamo ele de pontos colineares, tá? Eles são chamados de pontos colineares, que estão em cima da mesma reta. E notem agora, a gente sabe que a função
da letra A é crescente porque aqui, ó, o coeficiente A vale 2, 2 é maior do que 0, portanto, função crescente. Mas observando o gráfico aqui, ó, observando esse gráfico, a gente pode ver que da esquerda para a direita, essa reta está subindo. Tá? Essa reta é infinita para todos os lados, então posso botar 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui embaixo, significa que ela continua infinitamente, ok? É uma reta infinita. Qualquer ponto que eu colocar, acrescentar aqui, vai estar em cima dessa reta. Só que a gente lê uma frase de que jeito? Ó? A gente lê, ó, esboce o gráfico, a gente lê da esquerda para a direita. Então a gente vai olhar o gráfico da mesma forma, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, essa reta, ela está subindo ou está descendo? Então, como essa reta está subindo, ó, da esquerda para a direita, quanto mais eu venho para cá, mais essa reta vai subindo. Então significa, com certeza, que eu tenho uma função crescente. Ok? Então, a gente esboçou o gráfico e já confirmou que a função que a gente está trabalhando é a função crescente. No segundo vídeo, eu já faço os outros dois gráficos para explicar a função decrescente e a função constante, para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, até o próximo vídeo.